Salve, salve galera! Estamos começando aqui mais uma live no canal Autogerida TV. Vamos dar boa noite para o André Freitas, para o Eduardo Fernando e para o Silvio Soares. Sejam bem-vindos à live. Hoje estamos aqui com o Felipe Proença da OTL e o Alex Punk, que os dois já participaram aqui de uma live anterior. E hoje nós estamos aqui para falar a respeito de movimento punk. Mas antes, eu vou dar uma olhadinha aqui, pessoal, para ver se está tudo certo com o áudio. Deixa eu ver. Beleza, tá tudo certo com o áudio. E, pessoal, só uma coisinha, né, antes da gente passar pro tema. Eu vou pegar aqui o banner, deixar o banner rolando aqui, pedindo pro pessoal se organizar, se inscrever, deixar o like. E o nosso Pix também, né? Vai estar tudo aí na descrição, o Pix, os links da OTL também. E, galera, uma coisa muito importante antes da gente começar a falar sobre o tema da live, eu queria mostrar para vocês, na verdade, fazer uma denúncia, tá? Fazer uma denúncia, tá? Que a Samela Sateré Maué postou no Insta dela 4 dias atrás um SOS aí, urgente. Nesse momento, os parentes Avá Guarani da aldeia Iove, acho que é isso, estão sendo atacados. Segundo informação das lideranças, estão, neste momento, cercados pelos criminosos. O ataque já deixou 4 pessoas feridas, sendo uma delas uma criança. A mensagem da liderança: estamos cercados nesse momento, está havendo tiros por todos os lados. Mesmo com a presença da Força Nacional da região, os ataques continuam. Urgente, as autoridades tomem as medidas cabíveis e punam os criminosos. Os ataques estão acontecendo desde o dia 29 de dezembro de 2024. Chega de violência contra os nossos corpos, contra os nossos direitos. Tá aí, pessoal, ó. O Insta da Samela. Eu tenho algumas imagens, um vídeo aqui, só que eu não vou mostrar tudo, porque tem algumas imagens que são bem fortes e pesadas, mas eu queria fazer essa denúncia. Avisar os nossos espectadores que eu pensei em fazer um Autogerida TV Fest para denunciar isso aqui que está acontecendo, né? Que acontece desde 1500, né? Mas é um pouco trabalhoso fazer um Autogerida TV Fest e atualmente eu estou focado em outros projetos para o canal. Eu não estou tendo tempo de fazer um Autogerida TV Fest. Por isso eu estou denunciando aqui nessa live e eu vou fazer um corte dessa live, o corte dessa parte e postar só essa denúncia igual eu fiz da outra vez, tá, pessoal? Mas é isso, podem entrar lá no Insta da Samela, seguir ela lá, quem quiser. Deixar claro, eu acho que ela não é anarquista, mas é muito importante a gente sempre estar denunciando essas atrocidades, né, cara? Bom, tendo passado isso, vamos agora pro tema, né? Que é a questão do movimento punk. Eu quero dar boa noite pro pessoal que chegou aqui, o Otávio. Dar um salve aí também pro Carlos, sejam bem-vindos. Bom, eu acho que o Felipe, se você quiser começar falando, né, um pouco aí sobre o movimento punk, a história, como surgiu, fica à vontade aí, né? Nosso grande professor aí, né? Boa noite, obrigado, companheiro, pelo convite, tá, Brasil? Boa noite, Alex Punk, boa noite. Vocês me ouvem bem? Sim, às vezes tá cortando um pouquinho, que às vezes fica um pouquinho baixo, mas não sei. Veja aí. Tá cortando um pouquinho, né? Talvez se eu mudar Dá boa noite aí pra Paula, seja bem-vinda à live. O Carlos também falou que tá um pouco baixo também. Um pouco baixo? Talvez eu me aproximando aqui um pouco melhor e um pouco o som, né? Falar um pouquinho mais perto do microfone, aí. Agora deve ter melhorado bem, tá? Então, eu vou Agora começar sim. aqui. Boa noite, gente. Vou começar me apresentando aqui. Eu sou Felipe Proença, sou professor de História da Rede Estadual, faço parte da organização anarquista Terra e Liberdade, e é um prazer estar aqui, né, falando sobre esse tema que é o movimento punk. Até porque eu sou, além de pesquisador, né,
desse tema. Na outra live que eu participei aqui na Autogerida, eu falei sobre a questão da Guerra Civil Espanhola, né? E na minha dissertação de mestrado, olha que interessante, eu pesquisei já o movimento punk, né? E além disso, além de ser um pesquisador do tema da relação de punk e classe trabalhadora, né? Eu também, nos anos 90, toquei em uma série de bandas punk, né? Como Realidade no Subúrbio, Caos Urbano, SSI, Sistema Social Injusto, aqui do movimento punk do Rio de Janeiro, né? E a última, né, que era do movimento narcopunk do Rio, que eu toquei, foi a Operação 31, né, que ainda, a duras penas, de vez em quando toca até dias mais recentes, né? Mas tive essa participação mais presente no movimento punk aqui do Rio dos anos 90, né? Então, tentei aí unir nessa dissertação, nessa pesquisa, um pouco tanto da minha experiência, né, como também, né, dessa questão da teoria, da questão da historiografia. Então, para falar um pouquinho sobre punk, eu, além de falar um pouco sobre essa minha relação com o tema, né, eu queria colocar algumas questões importantes, porque eu vou falar um pouco da história do punk brevemente, mas essa questão assim das bandas, né, a questão da como surgiu, vou falar mais brevemente, vou deixar talvez para o Alex se aprofundar um pouco mais nisso, mas eu queria entrar um pouco com a história da história do punk, ou seja, falar bastante do contexto histórico em que aqueles jovens e aquelas jovens estavam inseridas naquele contexto, tanto do início do punk, como aqui na Europa, Estados Unidos, como no Brasil também, falar um pouco da contextualização de todo esse processo. Tá? Na historiografia tradicional, inclusive, né, a minha abordagem é da história social, que é a ideia de você resgatar os de baixo, os trabalhadores, os explorados e oprimidos, como protagonistas e sujeitos da história. Né? Em uma historiografia mais tradicional, marxista, dos anos 60, esse tema nosso de hoje, como punk, seria visto como algo secundário. Né? Como uma juventude pequeno-burguesa, né, descolada dos interesses da classe, reais interesses da classe trabalhadora, ou quem sabe um lumpen proletariado, né? Essa historiografia com certeza relegaria esse punk a um segundo plano, né? Já numa perspectiva, que é a que eu quero resgatar, que é da história social, né, é justamente resgatar não somente as formas tradicionais que os trabalhadores se organizam, que são fundamentais e importantes. Eu sou sindicalizado, eu mesmo participo de greves, de movimentos populares, não é? Porém, a história social, ela, por outro lado, em especial a partir de Thompson, Hobsbawm e aqui na historiografia social brasileira, né, com Maria Célia Paoli, Schauber, entre outros historiadores, né, eles vão enxergar que é importante essa história de luta dos trabalhadores, né, e da organização do movimento operário revolucionário, mas é preciso também compreender a forma que os trabalhadores dançam, a forma que os trabalhadores cantam, a forma que os trabalhadores festejam, né? Também como formas de agência na estrutura da sociedade desigual e capitalista que a gente vive. Né? Então, em uma historiografia social, eu venho resgatar o punk, né, como o punk como uma ideia não somente de uma reação a uma crise capitalista, mas o punk como um fazer-se dos trabalhadores, um fazer-se através da criação, da produção de agências, né, em um contexto de uma crise capitalista dos anos 60, aliás, de crise capitalista do final dos anos 70 e do início dos anos 80. Tá? E o que eu venho discutir na minha pesquisa e que eu trago que eu acho relevante para a gente pensar o punk, né? Vamos pensar ali naquele contexto, né? Aonde que surge esse movimento punk? Ele é um movimento que surge em determinados pontos do globo, é verdade, né? Mas ele depois vai ter uma abrangência quase que mundial, não é? Só que é importante a gente pensar em que contexto que esse movimento surge, tá? Final dos anos 70, crise do capitalismo. Há uma transição no mundo do trabalho. Isso é fundamental para mim, para entender o punk. Antes, principalmente se a gente vê o contexto europeu, uma hegemonia do operariado industrial com a principal força de trabalho explorada. Tá? Depois da crise do capitalismo, principalmente por causa das crises do petróleo de 73 e 79, você entra em um período de uma crise cíclica do capitalismo, no qual existe um desemprego estrutural.
Aquela ideia do operário industrial europeu, que era explorado, mas tinha estabilidade econômica, alguma estabilidade econômica, até relativamente um relativo bom salário, né? Claro, a gente sabe que fruto da exploração das colônias, do imperialismo, mas que tinha um certo estado de bem-estar social, aquilo não volta mais, no final dos 70, nos anos 80. Agora é a crise do capitalismo, é o desemprego estrutural, tá? Então se antes aquele operário europeu tinha estabilidade, agora nesse contexto que está se abrindo no final dos anos 70 e 80, agora é o surgimento da principal força de trabalho explorada do setor terciário, que são justamente, na minha visão, os punks. Tá? Ou seja, basicamente, quem é o punk dos anos 70 e 80? É o filho e a filha daquele operário industrial, tá? Dos anos anteriores, mas que agora, após a crise capitalista, não consegue nem mais se tornar um operário, tá? E vai se tornar para alguns, um não proletário, né? Mas, na minha visão, por exemplo, membro de um proletariado marginal ou, quem sabe, um precariado urbano.